Aí, pegaria fácil, mano. Minha família aí, ó, me respeitar, tá dentro da minha casa, fazer o que vocês querem, fácil. Mas aí, vem aqui agora, pô. Tô aqui na penha, vem me pegar que vocês querem que eu vire um bandido, que eu me revolte, né? Vem aqui, pô, me pegar aqui agora, pô. Entra aqui, pô, pra tu ver. Vai tomar no cu, pô, me deixa em paz, pô. Aí, eu quero ver você vir aqui, pô. Me pegar aqui dentro do complexo. Não vai me pegar só por causa que aqui vocês peidam, pô. Lá no João você vai me envergonhar mesmo. A troco de nada. Agora você vai inventar vários bagulho na internet. Mas o que é que nós fez? Nós é artista, porra. Vai tomar no cu, eu tava com o Travis Scott. E eu sou filho do Martim, seu filho da puta! Existem duas cidades dentro do Rio de Janeiro. A cidade do sol, da bossa nova, do cartão postal que se vende ao mundo. A cidade do asfalto, dos arranha-céus envidraçados, dos condomínios de luxo da Barra da Tijuca, com seus muros altos e segurança privada. É uma cidade que se esforça para projetar uma imagem de ordem, de progresso, de beleza tropical. Uma cidade que se deita cedo ao som de música ambiente e acorda para trabalhar nos seus escritórios com ar-condicionado, discutindo planilhas e o mercado de ações. Uma cidade que lê sobre a violência nos jornais como quem lê uma ficção distante, um problema de outro país, de outro mundo. E existe a outra cidade, a cidade das sombras. Das vielas que sobem o morro como veias expostas, do poder paralelo que não aparece no mapa turístico, mas que dita a vida e a morte de milhões. Uma cidade que nunca dorme, movida por um código de leis próprio, forjado no fogo da necessidade e da ausência do Estado. Uma cidade onde o som que embala o sono é o da troca de tiros ao longe e onde o sucesso não é medido em ações na bolsa, mas em respeito e sobrevivência. Onde um prato de comida na mesa é uma vitória diária e a lealdade é a única moeda que nunca desvaloriza. Elas coexistem lado a lado, separadas por uma fronteira invisível de medo, preconceito e ocasionalmente de balas perdidas que atravessam essa linha imaginária. A maioria das pessoas vive e morre sem nunca cruzar essa fronteira. Mas de vez em quando, uma figura emerge das sombras, tão carregada de simbolismo, de fama e de história, que a sua mera existência ameaça derrubar essa barreira. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan, tornou-se essa figura. Um príncipe herdeiro de um reino que o asfalto finge não existir, mas cujas músicas ecoam nos carros de luxo da Cidade do Sol. Ele era o fantasma do morro a assombrar a festa da elite. E quando um príncipe das sombras se torna mais poderoso e influente que os reis do asfalto, o sistema move as suas peças. Não para negociar, mas para removê-lo do tabuleiro. A história da sua prisão não é sobre um crime, é sobre a colisão inevitável e violenta entre essas duas cidades. Para entender o filho, é preciso primeiro entender o pai. Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. Um nome que, para o sistema, representa a evolução do crime. Não o bandido de fuzil e poucas palavras, mas o crime que pensa. O estratega que, mesmo de dentro de uma prisão federal, continuou a influenciar o jogo com livros e cartas. A sua ascensão nas décadas de 90 não foi apenas na base da violência, mas da organização. Fontes da polícia daquela época admitem, ele transformou um bando desorganizado numa empresa. Criou hierarquia, regras de conduta, um código. A filosofia dele, que ele mesmo escreveu, era de que o verdadeiro poder não vem do cano da arma, mas da influência sobre a mente e o coração da comunidade. Ele investiu em apoio popular, em resolver problemas que o Estado ignorava. Ele tornou a facção um poder social, não apenas um poder armado. Oruan não é apenas filho de um traficante, ele é o herdeiro de uma filosofia. Ele cresceu à sombra de um trono ausente, ao ouvir histórias de um pai que era ao mesmo tempo um fantasma e um deus. O peso desse nome era uma bênção e uma maldição. Abriu-lhe portas no mundo do crime, mas fechou-lhes em todos os outros lugares. Desde cedo ele sentiu os olhares, o preconceito, a expectativa. Todos se perguntavam, ele vai seguir os passos do pai? Mas ele escolheu uma arma diferente. Enquanto a caneta do pai escrevia ordens em papel de carta,
A caneta de Oruan escrevia rimas que se transformavam em hinos. Ele traduziu a ideologia complexa do pai numa linguagem que a juventude entendia, o trap. A ascensão de Oruan no mundo da música foi meteórica. As suas letras, carregadas de uma realidade crua, falavam de lealdade, de perdas, da vida na comunidade, da brutalidade policial e, claro, da ausência do pai. Ele não fazia apologia no sentido tradicional, ele narrava uma crônica. A sua voz tornou-se a voz de uma geração de jovens de favela que se viam representadas ali. Os seus shows não eram apenas eventos musicais, eram quase comícios, onde milhares de jovens cantavam em unissono as suas letras, validando a sua visão de mundo. E o sistema observava com preocupação crescente. Oruan estava fazendo algo que o seu pai nunca conseguiu. Ele estava legitimando a narrativa do outro lado para um público massivo e jovem. Ele estava furando a bolha. A música dele tocava nos bailes, mas também nas festas da elite da Zona Sul. O rosto dele estava em todo lado. Para a polícia e para o Ministério Público, ele deixou de ser um artista. Ele se tornou, como disseram as nossas fontes, a arma de propaganda mais eficaz da nova geração do Comando Vermelho. Uma arma que não disparava balas, mas ideias. E o sistema que aprendeu a conter as armas de fogo do pai percebeu que a arma de influência do filho era muito mais perigosa e difícil de controlar. Era preciso encontrar uma forma de o silenciar. A narrativa oficial, a que o sistema quer que você acredite, é de uma confusão de rua, 7 crimes, de tráfico a desacato por ter impedido a apreensão de um menor. Uma história de lealdade cega, de um impulso que custou a liberdade. Mas a história que os bastidores contam, a história sussurrada por fontes de dentro do próprio sistema de segurança, é muito mais complexa. A Operação Herdeiro não começou naquela noite. Ela já durava meses com vigilância, escutas e análise de perfil. O alvo sempre foi Oruan. O objetivo, segundo nossas fontes, era claro: criar um cenário, uma armadilha, onde a própria natureza de Oruan o condenasse. O delegado responsável pela operação teria dito numa reunião: nós não vamos prendê-lo por lavagem de dinheiro. Isso levaria anos de burocracia. Nós não vamos arriscar um confronto armado. A nossa arma não é o fuzil, é a psicologia. Nós sabemos quem ele é, filho de quem é. Sabemos que ele prega lealdade à comunidade, ele tem uma imagem a zelar, não só como artista, mas como herdeiro de VP. Vamos usar o código de honra dele contra ele mesmo. Vamos forçá-lo a cometer um crime na nossa frente. E assim, a profecia se cumpriu. O filho de Marcinho VP, o príncipe herdeiro, foi capturado. A sua chegada a Bangu 3 foi um evento. Fontes descrevem um silêncio tenso quando ele passou pelos corredores. Os outros detentos, os guardas, todos sabiam que não estavam vendo apenas mais um rapper ser preso. Estavam testemunhando a chegada da realeza à sua fortaleza. Ele foi colocado na ala A, a um corredor de distância da ala B, que não é uma simples ala de prisão, é a sala da diretoria do Comando Vermelho. Lá cumprem pena figuras como Maitor, Léo Barrão, Choque, Naldinho, a velha guarda, os generais. Fontes de dentro do presídio contam que na sua primeira noite, um dos chefes mais antigos se aproximou de sua cela. Não houve ameaças, houve um teste, um aceno de cabeça e uma única frase: o filho do patrão está em casa. Agora vamos ver se o sangue é o mesmo. A defesa, claro, alega perseguição, dizem que ele é vítima do próprio nome, punido pelos crimes do pai, e talvez tenham razão, mas o que eles não dizem é que no universo do crime, essa perseguição é uma medalha de honra. O sistema, ao tentar isolá-lo e marcá-lo como um inimigo perigoso, pode ter feito o impensável. Pode ter transformado o príncipe num mártir. E mártires são as sementes dos reis. A prisão não silenciou, colocou num palco ainda maior. A história que todos esperavam era a de uma ordem de guerra, uma retaliação violenta nas ruas, comandada de dentro para fora. Mas a primeira ordem de Oruan, o primeiro salve que saiu de Bangu 3 com a sua assinatura, chocou até mesmo a velha guarda da facção. A mensagem passada por advogados e familiares não pedia armas nem sangue, pedia paz. Fontes de dentro da facção revelaram o conteúdo do recado, que se espalhou por todas as comunidades controladas pelo CV. A ordem era clara: parem com os roubos de rua, parem com as extorsões a moradores, acalmem a cidade.
O sistema quer nos pintar como o caos. Vamos mostrar a eles que nós somos a ordem. Deixem o Estado parecer o único agressor. A nossa guerra não é contra o povo, é contra eles. E vamos lutar com a cabeça, não com o instinto. Foi uma jogada de mestre, uma demonstração de poder e estratégia que provou que o sangue de Marcinho VP realmente corria nas suas veias. Ao pacificar os seus próprios territórios, Oruan não só aumentou seu poder e prestígio internos, como também criou um Necanor de relações públicas para o Estado. A prisão não o neutralizou, transformou-o num estratega, e agora, de dentro da cela, ele comanda não apenas uma facção, mas uma guerra de narrativas. A sua prisão não foi o fim da história, foi apenas o começo do seu reino. E o sistema que o prendeu pode ter criado o seu inimigo mais inteligente e perigoso até hoje. A pergunta que fica é: qual será a sua próxima jogada?